e a aurora alcançou Sherazade, que parou de falar. Sua irmã Dinazade lhe disse: "Como é bela sua história, maninha, e espantosa." Ela respondeu: "Isso não é nada perto do que vou lhes contar na próxima noite, que é mais espantoso, e isso se eu viver e o rei me preservar." Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lívia do Cabeceira e eu tô aqui pra dar continuidade a esse mês especial. É o último mês do ano, então a gente tá fazendo uma edição especial aqui. Se você ainda não viu o vídeo em que a gente decidiu quem ia escolher a leitura de quem, cada um escolheu a leitura de alguém esse mês, o link tá aqui, você pode ver. O Rony também já postou qual foi a leitura dele. E se eu fosse você, eu não perdia nenhum desses vídeos. E eu tô aqui pra dar continuidade a essa história. Se você assistiu o primeiro vídeo, você viu que a Livinha escolheu a minha leitura pra esse mês. E ela me desafiou a ler As Mil e Uma Noites. Diz ela que é porque eu não gosto de ler contos e ela queria me desafiar, mas também não queria ser maldosa demais, então ela escolheu As Mil e Uma Noites, que tem uma temática interessantíssima, uma sinopse aí que com certeza de cara já me interessa bastante, e eu já queria, em algum momento na minha vida, ler As Mil e Uma Noites. Só porque são As Mil e Uma Noites, entendeu? Eu nem sabia exatamente direito o que ia acontecer nesse livro. Pra você que não sabe, esse livro, na verdade, não é uma história com um começo, meio e fim determinado. Na verdade, ele é uma junção de várias histórias escritas aí ao longo de vários séculos, né, de vários e vários anos, com autores desconhecidos. Então, são histórias que foram sendo passadas talvez de pai para filho, histórias de folclore, né, árabe, de mitologia árabe, né, e outras histórias também que foram escritas por lá, e também em outros lugares, como a gente vai aprender mais para frente, né, que não são apenas histórias árabes, mas que foram ali compiladas em um volume e depois traduzidas por um francês e depois traduzidas para o resto do mundo, e aí ficou conhecida no Ocidente. Dentro dessas histórias, desse compilado, aí a gente pode encontrar as histórias, por exemplo, de Aladim, de Ali Baba, história dos 40 ladrões, né, tudo mais. Tudo isso tá aqui nas Mil e Uma Noites. Não nesse volume que eu vou falar pra vocês, que é o volume 1, mas faz parte aí de toda essa junção que forma As Mil e Uma Noites. Então eu tenho certeza que você já viu em algum lugar, já ouviu falar desse livro, ou então já viu adaptações de algumas das histórias aqui, ou então de personagens que foram tirados literalmente dessas histórias, e tem assim inúmeras adaptações. Aladim é só um exemplo, assim, acho que é o exemplo mais famoso, a história mais famosa, mais conhecida, mas tem outras histórias aqui também. A própria história da Sherazade, que é a pessoa que conta todas as outras histórias, é bem conhecida, né, a contadora de histórias Sherazade, que na verdade aqui o nome dela tem uma escrita diferente. Eu fiquei lendo Sarazade, só que eu sei que as pessoas falam Sherazade, mas tá escrito Sarazade. Não sei como se pronuncia, né? Porque eu não sei árabe. Lá no século XVII, se eu não me engano, foi feita a primeira tradução para o Ocidente por um francês chamado Jean alguma coisa, vou deixar aqui embaixo o nome dele. E ele pegou um manuscrito, meio que já tinha ali nessa época, e traduziu para o francês. Ele era um francês, só que ele também fez algumas inclusões também que ele quis fazer naquela história. A edição que eu tenho aqui comigo é da Biblioteca Azul. Eu sei que, eu acho, na verdade, que tinham versões de capa dura antigamente, hoje em dia não tem mais. É só essa capa brochura aqui. Mas eu acho que ela é uma boa edição. Tem orelha, a página é amarelada, a diagramação é muito boa e é uma edição bem confortável de ler. Então, recomendo. Do que eu sei da minha leitura, nunca li em outra edição, tá? E vocês vão ver que as edições, na verdade, têm diferenças entre si, porque, como eu falei, não é um livro fechadinho com começo, meio e fim. Então, pode ser que os tradutores tenham feito essa junção de histórias em talvez outra ordem, ou de uma maneira diferente, ou que as noites, né, não coincidam exatamente certinho com as histórias que estão sendo contadas de uma edição para outra. Mas o tradutor dessa edição aqui é um tradutor premiadíssimo, é uma tradução muito elogiada, porque é uma tradução direta do árabe. Quem traduziu isso aqui foi um cara chamado Mamed Mustafa Jarouch, não sei se estou pronunciando certo, e ele fez
a tradução dos 5 volumes que a gente tem da Biblioteca Azul das Mil e Uma Noites. Esse primeiro volume aqui, ele é subtitulado aqui com Ramo Sírio, ou seja, provavelmente essas histórias aí foram vindas da Síria. Os 2 primeiros volumes são intitulados como Ramo Sírio e o terceiro, quarto e quinto como Ramo Egípcio. Mas como eu falei, é uma grande junção de histórias. A primeira junção dessas histórias, o primeiro compilamento foi feito lá no século IX e assim por diante. Eu acho que depois a mais famosa foi do século XIV. Eu acho que é século XIV, do Jean, sei lá das quantas. Mas dizem assim que tem histórias da Ásia Ocidental, do Norte da África, ali do Oriente Médio principalmente, né? A maioria das histórias se passam ali no Oriente Médio com uma cultura bastante diferente da que a gente está acostumado, bastante distante da nossa cultura ocidental. Então, assim, criaturas, tipos de personas ali que a gente não tá muito acostumado, mas que são comuns ali da mitologia do Oriente Médio. Mas do que se trata, então, a história? Como que eles fizeram essa junção e não é simplesmente um compilado? Por que chama As Mil e Uma Noites, né? O que acontece é que tem uma história aqui que é chamada de moldura de uma história, porque é a história que vai contar as outras histórias, né? Durante todos esses volumes, a gente vai ter como plano de fundo uma outra história, que é o que eu vou contar pra vocês agora, pra, contextualizar vocês. A nossa história começa, então, com 2 irmãos, o Shahzaman e o Shahrizad. Esses 2 irmãos crescem, cada um vai para um canto e o Shahryar vira um sultão muito conhecido. O Shahzaman então tá vivendo a vida dele quando de repente ele descobre que a esposa dele está traindo ele, está dormindo com um empregado. E ele fica muito chateado, ele fica inconsolável assim, sabe? Então ele decide se vingar da esposa dele, matando ela e o cara com quem ela traiu ele. E aí ele vai lá, mata a esposa, mata o cara e continua completamente inconsolável e fala, vou passar um tempo com meu irmão. Ele vai até o reino do irmão dele e o irmão dele começa a perceber que ele tá muito chateado, fala, o que aconteceu? Não, tô muito chateado só. E um belo dia, o irmão mais velho dele, o sultão Shahryar, sai pra viajar e o Shahzaman, que já tinha sido traído, presencia uma cena desagradável. A esposa do rei, Shahryar, meio que montou... Gente, é muito pesado algumas partes desse livro, tá? Mas ela meio que, enfim, montou um esquema lá, meio de orgias ali, e tá traindo o rei também, com os empregados tudo, do castelo, palácio. Shahzaman, então, fica, de certo modo, consolado que, meu Deus, a minha vida não é a pior de todas, o meu irmão tá numa situação pior do que eu. E, por outro lado, ele resolve contar pro irmão dele, né, porque ele acha que o irmão dele tem que saber daquilo que tá acontecendo, ele fica mal ali. Poxa, né, como que isso tá acontecendo com meu irmão? Eu não vou falar nada. E aí ele conta pro irmão dele. O irmão dele fala assim, meu Deus, eu só vou acreditar quando eu ver isso. Ele fica inconsolável também. E eles montam um esquema, assim, pra meio que pegar essa situação no flagra. Conseguem. E aí o rei, Shahryar, resolve matar todo mundo. Mata a esposa, mata todo mundo que tava envolvido naquela bagunça. E ele decide naquele momento que ele nunca mais vai continuar casado com uma pessoa. Né? Ele não vai dar esse poder aí de uma pessoa trair ele. Gente, isso aqui não é spoiler, tá? Isso aqui só o plano de fundo, é literalmente o comecinho. Eles contextualizam isso pra gente, enfim, seguir nas Mil e Uma Noites. Então, quando ele toma essa decisão de que ele não vai dar o poder de uma mulher trair ele de novo, ele decide que todos os dias ele vai escolher uma jovem pra se casar ali, no sentido físico da palavra também, e no dia seguinte matá-la, porque ele não vai dar esse poder pra ela. Só que acontece que cada dia ele tá casando com uma menina diferente, no dia seguinte ele mata ela, e no dia seguinte ele casa com uma menina diferente, mata ela, e vai virando um ciclo assim infinito, e as famílias daquele reinado já estão assim, meu Deus, onde isso vai parar? Porque eles não tinham escolha, né, de dizer, não, a minha filha não vai se casar com o sultão. E esse sultão, ele tinha um vizir, né, tipo um conselheiro, que era o encarregado de matar essas meninas no outro dia pela manhã. Esse vizir tinha 2 filhas, a Sherazade e a Dinazade. E a Sherazade, ela era uma menina muito esperta, muito conhecedora de assuntos gerais e de histórias. Ela lia muito e ela já estava vendo aquela situação e falando, o que eu posso fazer para mudar isso? Então ela fala pro pai dela, pai, quero o vizir, vai lá pro sultão e fala que eu vou casar com ele, porque eu vou resolver essa situação. E aí imagina o desespero do vizir, porque se a filha dele casa com o sultão e o sultão resolve matar ela de manhã, ele ia ter que matar a própria filha. Mas ela insiste, ela fala que é absolutamente imperioso,
que ele vá lá e ofereça ela em casamento pro sultão. E ela monta um plano na cabeça dela também. Então ela vai lá, se casa com o sultão e ela leva a irmãzinha dela, a Dinazade, como uma dama de companhia. E ela faz um plano com a irmã dela. Ela fala assim: irmã, de madrugada, bate lá na porta do quarto e pede pra eu te contar uma história. E a irmã dela chegou lá no quarto, bateu na porta, falou: irmã, me conta uma história. E a Sherazade começa a contar histórias fantásticas. Começa a contar uma história, e aí quando ela tá, tipo, no clímax da história, no amanhecer, ela fala assim: então, já tá de manhã, né? Mas se o rei me permitir, se o sultão me permitir, eu continuo contando essa história na noite seguinte. E aí o rei, muito curioso, fala: não, eu preciso saber o que acontece nessa história, então eu vou deixar ela viva por mais um dia, só que aí amanhã eu mato ela. E assim vai por 1001 noites. A Sherazade é uma grande contadora de histórias que sabe exatamente o ponto de parar a história para deixar o rei curioso, para ele não matar ela, e assim ela impede a matança de todas as outras mulheres do reino, né? E o rei vai ficando tão curioso que ele precisa saber o final das histórias. Só que ela é tão inteligente que ela começa a meio que emendar uma história na outra. Então dentro da história chega algum personagem, tipo, a história tá quase acabando, aí chega um personagem que se oferece pra contar uma outra história, e aí o rei fala assim: ah, meu Deus, agora eu preciso saber o que esse personagem vai contar. E assim por diante. Então ela vai emendando uma história na outra. Quando acaba a história, ela já começa a contar outra lá, pra ele não perder interesse. E todos os dias a irmã dela chega lá e fala: irmã, me conta uma história. E fica hypando a história, fala: nossa, irmã, você realmente é muito fantástica em contar histórias, você é muito boa em contar histórias. E assim se sucedem 1001 noites. Pra vocês entenderem, essas 1001 noites não é uma história por noite, até porque ela parava a história em momentos assim, no meio da história ela parava, justamente pra dar um cliffhanger ali pro rei querer saber o resto da história, né? Então algumas histórias vão durar ali várias noites. Só que essas histórias, gente, como elas são um compilado de várias histórias ao longo dos séculos, assim, histórias que foram passadas ali de geração pra geração, você vai encontrar absolutamente de tudo nesse livro. Você vai encontrar comédias, você vai encontrar romance, você vai encontrar fantasias, então lendas que eles ouviam, né, sobre os gênios e as criaturas mitológicas. Você vai encontrar histórias reais, histórias históricas ali do Oriente Médio. Então tem histórias de vários tons, vários gêneros, mas vários tons mesmo. Então algumas histórias, a maioria das histórias você vai ler tipo achando engraçadinho, mas vira e mexe vai ter alguma coisa bem pesada no meio, em diversos sentidos, tá? Em diversos sentidos. Tem algumas histórias bem violentas também, tem algumas histórias bem bizarras, tem algumas histórias mais erotizadas, assim, também. É um disclaimer que eu tenho que fazer, porque se você resolve ler As 1001 Noites, já que, né, a premissa é tão interessante assim, se ela consegue manter o rei longe dessa matança toda por conta das histórias dela, as histórias devem ser boas. E realmente são muito boas, prendem atenção, né? São histórias muito fáceis de ler, muito rápidas, assim, a maioria delas, pelo menos. Você nem vê as noites passando, você vai lendo, quando você vê, você leu já várias noites. Mas você precisa saber disso antes de comprar esse livro. Antes de comprar, por exemplo, de presente pra alguém. Tem várias cenas esquisitas, pesadas aí, em vários sentidos. Então eu não indicaria esse livro pra alguém se você não leu antes. Se me perguntarem se eu indico esse livro, eu digo que não pra todo mundo. Eu não acho que seja pra todo mundo. Não é um livro para todos os públicos, literalmente. Mas algumas pessoas específicas que se interessam, talvez, por saber mais da cultura árabe, ou que saibam ler separando o que reter e o que não reter. Porque senão eu acho que essas histórias podem tirar algumas pessoas do sério em alguns momentos. Um exemplo aqui que eu pensei é tipo, imagina que no futuro toda a literatura brasileira foi perdida, os livros não existem mais, então tudo que se tem são as histórias contadas de pai para filho, de geração em geração, dos livros que a gente lê hoje em dia, que a gente lê no último século, por exemplo. E aí, muito lá no futuro, as pessoas ficam ouvindo aí histórias brasileiras. Histórias brasileiras e resolvem, vamos colocar tudo num livro só? Então você imagina que um livro teria, sei lá, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, teria O Alienista, né, Machado de Assis, e teria, não sei, tipo,
Paula Pimenta. Tem todo tipo de coisa, tudo que é literatura, tudo que foi passando ali, histórias. Teria também o folclore brasileiro, tudo quanto é tipo de livro. Eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu, só que muitos séculos atrás. Eu não li todos os volumes, né? Como eu falei, eu estou falando apenas do primeiro volume. Eu sei que tem 5 volumes da Biblioteca Azul, mas o desfecho da história da Sherazade está no volume 4, né? Algumas informações desse vídeo, por exemplo, eu adquiri vendo a resenha da Tati Feltrin. Então, se você quiser, você pode procurar também lá no canal dela, tá? Uma resenha bem completa sobre As Mil e Uma Noites. Se você quer saber como termina, eu não sei se você quer saber ou não, se você não quer saber como termina a história da Sherazade e do Sultão, se ele mata ela no final ou não, tudo mais. Se você não quer saber, pula pra esse tempo aqui. Mas o que acontece é que a última história que ela conta pro rei, pro sultão, é a história dele. Então essa história que a gente vê nos primeiros capítulos, que é ele matando a esposa, porque a esposa traiu ele e o irmão dele armando todos esses planos. E aí o rei meio que se reconhece na história, começa a entender a gravidade do que ele fez e não mata ela. Então vamos supor que se tivesse uma milésima segunda noite, a Sherazade ia meio que continuar contando a história da onde ela parou. Então ela vai falar assim: então aquele rei casou-se com uma menina chamada Sherazade e a Sherazade começou a contar a seguinte história. Então é um livro cíclico, entendeu? Ele termina do mesmo jeito que ele começou. Porém, nem todas as 1001 Noites estão incluídas nesses livros. Alguns manuscritos foram perdidos ao longo da história, ou não foram literalmente encontrados para serem colocados nessas traduções. Mas existem alguns manuscritos perdidos por aí, segundo Mamed, que traduziu esse livro aqui. Existem alguns manuscritos que pode ser que eles gerem outros volumes, como gerou o volume 5, por exemplo, né, que é uma história longa que poderia aí entrar em algumas noites que foram perdidas durante a leitura, e que existem outros manuscritos que também podem ser depois encaixados ali como outras noites que foram puladas durante a leitura dos 4 primeiros volumes. A tradução do volume 5, inclusive, é a primeira tradução pro ocidente no geral, não é só pro brasileiro, pro português, é no geral. Então você não vai encontrar outra versão do volume 5 da Biblioteca Azul. Inclusive, se você quer ler essa história, essa é a única edição que tem. Não vai ter em outra edição, outra editora também. Enfim, gente, esse desafio foi realmente algo muito diferente. Eu não tive dificuldades para ler esses contos como eu tenho para ler contos no geral. Como são divididos em noites, ela para a história no meio. Então eu acho que o livro tem uma dinâmica assim de leitura que não te deixa cansado. Eu não gosto de ler conto e eu não me incomodei nem um pouco em ler isso aqui. Eu acho que principalmente porque tem uma história por trás e porque uma história está conectada na outra. Não são várias histórias diferentes e só jogadas ali. Tem esse trabalho aí pra meio que conectar uma coisa na outra, mesmo que no final das contas nada tenha a ver com nada. Então, muito obrigada, Livinha, por me desafiar a ler As 1001 Noites. Eu pretendo, assim, talvez não no futuro próximo, mas pretendo continuar assim, ver até onde eu consigo ir, até qual noite eu consigo ler durante aí minha vida de leitora. E qualquer coisa eu venho atualizar vocês, se a minha opinião mudar em alguma coisa. Mas eu acho que é isso. Provavelmente, se ela não tivesse me desafiado, eu não leria em um futuro próximo, assim, essa história. Talvez nunca lesse, na verdade, por ficar adiando, né? Por achar que seria uma coisa muito, assim, um bicho de 7 cabeças. E não é. Eu amo conhecer outras culturas, eu sou uma pessoa que gosta de mitologia. Outra coisa que eu não falei é que esse livro aqui, ele tem um tom um pouco religioso também. Então eles falam bastante do Deus Altíssimo, que eu interpreto que seja Allah. Se eu estivesse falando bobeira e alguém souber, ignora, pode comentar aí nos comentários. Livro tá falando bobeira. Então tem um quê bem religioso assim por trás também, apesar da diversidade das histórias. Enfim, não lembro o que eu tava falando antes de fazer esse parêntese. Mas gostei muito dessa experiência de leitura. E eu pergunto pra vocês: As 1001 Noites é digno da sua cabeceira? Me deixa aí se você ficou curioso pra saber mais da história da Sherazade e do Shahryar. Eu não li a história da Aladdin ainda, tá? Está só lá no 4º volume. Infelizmente não li
ainda, mas eu sei que é bem diferente, com certeza. Aladdin, na verdade, é chinês, só pra vocês saberem. Então tenho curiosidade de saber mais sobre as histórias contidas nesse grande compilado aí de sabedoria universal, né? E me diz se vocês também têm uma certa curiosidade aí, se vocês ficaram interessados, se vocês acham que algum dia vocês vão ler isso ou não, ou se vocês já leram. Deixa aqui nos comentários tudo que vocês acham sobre isso, pra eu ficar sabendo também. E é isso. Fique atento para os próximos vídeos desse mês, que estão bem legais. Cada um tá lendo, tipo, algo que não tava nada acostumado. E a gente se encontra no especial de Natal, com uma surpresa, inclusive, tá bom? Tchau, um beijo e até a próxima.